Olá, bom dia. Essa é a aula de número 2 do nosso curso de História da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva. O nosso curso é o curso do Seminário Presbiteriano Brasil Central aqui em Goiânia. Então, vamos lá. Antes de Simon vir para o Brasil em 1859, o que está completando 161 anos hoje, houve duas tentativas de introduzir a fé reformada no Brasil. A primeira foi a invasão francesa, entre 1555 e 1558, e a segunda, a invasão holandesa de 1624 e depois de 1630 até 1654. Hoje nessa aula, nós vamos tratar da invasão francesa e da presença de hugoenotes calvinistas no Brasil nos anos de 1557 e 1558. Muito bem. Os franceses vieram sob o comando de Nicolas Durand de Villegagnon, o rapaz dessa fotografia aí. Ele viveu de 1510 até 1571 e veio para o Brasil em 15 de julho de 1555. Em 10 de novembro do mesmo ano, invadiram o Rio de Janeiro. Apesar de ser católico convicto, ainda na França aproximou-se dos protestantes, pois seu objetivo era fundar no Brasil a chamada França Antártica. Villegagnon escreveu ao vice-almirante Gaspar de Coligny, esse senhor dessa gravura aí, que é da França, e também a João Calvino em Genebra, pedindo missionários que foram prontamente enviados. Villegagnon não conseguiu levar adiante a sua missão de conquistador do Brasil e mais tarde voltou para a França. Os franceses foram definitivamente expulsos do Brasil em 20 de janeiro de 1567. Houve outra invasão francesa em São Luís do Maranhão, mas também sem muito sucesso. Então, como que foi essa vinda dos hugoenotes para o Brasil? Em resposta ao pedido de Villegagnon, Calvino pessoalmente enviou 14 hugoenotes. Numa tripulação de mais de 230 pessoas que vieram no navio que trouxeram os hugoenotes, apenas 14 eram protestantes. O resto não. Os pastores Pierre Richier e o pastor Guillaume Chatier e também Jean-Jacques Le Ballet, o sapateiro e posteriormente historiador Jean Delery, e mais 10 artesãos desembarcaram no Rio de Janeiro no dia 10 de março de 1557. Pierre Richier era doutor em teologia e ex-frade carmelita. Depois da estadia no Brasil, ele residiu em La Rochelle, na França, onde faleceu em 1580. Chartier era natural da Bretanha, também estudou em Genebra. Mais tarde foi capelão de Jeanne d'Albert, mãe do futuro rei Henrique IV. Então eles desembarcaram aqui no dia 10 de março de 1557. Seu objetivo era organizar uma igreja reformada em nosso país e criar um ambiente que servisse de refúgio aos protestantes perseguidos pela Inquisição Católica na França, a França de Catarina de Médici, e em toda a Europa. Suas credenciais foram assinadas pelo próprio João Calvino. Você encontra na Fides um artigo sobre o Brasil na correspondência de Calvino, do reverendo Franz Leonard Skalkvich, que é o sogro do reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos. Ele menciona que a palavra Brasil aparece 4 vezes nas correspondências de Calvino, e 2 delas têm a ver com o envio desses hugoenotes aqui para o nosso país. No dia 10 de março de 1557, como eu disse, numa quarta-feira, foi realizado o primeiro culto evangélico do Brasil e das Américas, com quase toda certeza. O culto foi dirigido pelo pastor Pierre Richier, o mais experiente dos ministros, com a idade de 50 anos,
constando do cântico do Salmo 5 do Saltério de Genebra, que é o hino de número 122 do Inário Novo Cântico da IPB, e o sermão foi baseado no Salmo 27, versículo 4. Este culto foi realizado no Forte de Coligny, na ilha de Serigipe, que hoje é a ilha de Villegagnon, lá no Rio de Janeiro. No dia 21 de março, houve um novo culto. Havia culto todos os dias, praticamente, com pregação e exposição da palavra aos domingos. Mas no dia 21 de março foi celebrada a ceia pela primeira vez no Brasil e também nas Américas. A ceia foi celebrada pelo pastor Jean-Jacques Le Ballet, chamado pelos portugueses de João Bolés, da qual participou o próprio Villegagnon. Em todas as noites eram realizados cultos e aos domingos havia pregação do evangelho 2 vezes e a ministração dos sacramentos, Santa Ceia e batismo. Uma vez por mês havia a celebração da ceia e batismo. Até um conselho foi oficialmente constituído segundo o modelo presbiteriano. No entanto, esse é um desenho da época, um desenho de um homem chamado André Trevet, que fazia parte dos franceses que estavam no Brasil e que escreveu um livro denunciando os huguenotes e justificando a razão por que eles foram martirizados. O livro do Jean de Lery foi escrito em parte para combater o que André Trevet disse a respeito dos huguenotes franceses aqui no Brasil. E aqui então você tem a ilha de Villegagnon, dentro da Bahia, da Guanabara, e um mapa daquela época. Então, Villegagnon traiu a causa dos missionários e, instigado por um ex-frade chamado Jean Contat, voltando-se para o catolicismo, passou a questionar as doutrinas e práticas dos missionários, a abolição de vestimentas e adornos sacerdotais, a negação da doutrina da transubstanciação, a abolição do sal, saliva e óleo no batismo de crianças, a rejeição da autoridade papal e coisas desse tipo. Diante das adversidades, os missionários decidiram voltar para a França, embarcando num velho navio chamado Jacques, no dia 4 de janeiro de 1558. Depois de 7 ou 8 dias de viagem, o navio começou a fazer água. E 5 huguenotes resolveram voltar para a Baía da Guanabara: Jean-Jacques do Bordeaux, Mathieu Verneil, Pierre Bourdon, André Lafon e Jean-Jacques Le Ballet. Não sei se a pronúncia correta do francês é essa mesmo. No propósito de condená-los, Villegagnon elaborou um questionário com perguntas controvertidas e pediu respostas dos missionários com prazo de 12 horas para as respostas. A resposta foi a Confissão de Fé da Guanabara, a primeira confissão de fé elaborada no continente americano e foi aqui também no Brasil, janeiro de 1558. Essa confissão foi tomada como prova de acusação e Villegagnon mandou prender e martirizar os 4 huguenotes em 9 de fevereiro de 1558. Apenas Jean-Jacques Le Ballet não subscreveu a confissão, tendo fugido para São Vicente, São Paulo, escapou da morte naquele momento, onde depois no continente ele passou a pregar o evangelho. Aqui você tem a lista de todos os huguenotes que vieram para o Brasil, são 12, mais os 2 pastores, 14. Então aqui tem os nomes de todos eles, e essa é a capa mais recente do livro Viagens à Terra do Brasil, escrito por Jean de Lery. Você encontra na internet para comprar, e esse livro ele é tão importante que ele também faz parte da literatura histórica da formação do Brasil, porque além de trazer relatos a respeito dos huguenotes, ele também fala sobre os costumes dos índios aqui no Brasil, com desenhos, com gravuras, e o livro tem várias gravuras desenhadas à mão pelo próprio Jean de Lery, descrevendo os índios e os costumes brasileiros, desenhando algumas aves, alguns animais, algumas peças do artesanato brasileiro. Tudo isso aparece neste livro
que é importante para a historiografia do Brasil. Esse é um antigo mapa da ilha de Villegagnon, ela aqui no centro, mais ou menos parecido com aquele, 2 rios aqui. Esse é o Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara naquela época. E aqui nós temos as 2 estátuas que foram colocadas em frente da Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro, representando a celebração da primeira ceia no Brasil no dia 21 de março de 1557. Aqui tem um desenho do cerco da ilha de Villegagnon pelos navios portugueses para expulsar os franceses do Brasil. E aqui tem um desenho da Confissão de Fé da Guanabara, que você encontra na internet. Então vamos lá. Quem são os mártires da Guanabara? 3 dos 4 missionários foram mortos por estrangulamento e ainda vivos, tendo as mãos e os pés atados, foram lançados na Baía da Guanabara. Os seus nomes são Jean do Bordeaux, Mathieu Verneil e Pierre Bourdon. O 4º missionário, André Lafon, era alfaiate, negou a fé e foi poupado por ser o único alfaiate na ilha. Villegagnon ficou conhecido, pelo menos pelos protestantes, como o Caim da América. Jean-Jacques Le Ballay, como eu disse, fugiu para o continente, foi para São Vicente, em São Paulo. E durante o sacrifício dos companheiros, ele fugiu para São Vicente, onde realizou intensa atividade evangelística, indo até a Armação de Búzios, no Rio de Janeiro. Aprisionado em 1559, foi conduzido para a Bahia, onde permaneceu encarcerado por 8 anos até 1567. Foi condenado a morrer queimado, recorreu da sentença ao cardeal Henrique de Lisboa, mas antes de ser julgado o recurso, Mendes Sá, governador-geral, instigado pelos jesuítas, fez com que fosse transferido para o Rio de Janeiro, pois devia morrer onde principiara o seu ministério aqui no Brasil. Foi condenado a morrer por enforcamento no dia 20 de março de 1567, lá onde hoje é a Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, 2 quarteirões adiante da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a Catedral. E participou da sua morte o nosso santo brasileiro José de Anchieta. O padre José de Anchieta acompanhou Le Ballay tentando demovê-lo da fé protestante para que escapasse da morte. No enforcamento, o carrasco, que tinha sido evangelizado pelo missionário, hesitou em executar a pena. Então José de Anchieta, que era fiel seguidor da Inquisição, tomou a frente e executou a sentença de Le Ballay, dizendo ao carrasco: "Eis como se mata um homem." E segundo um historiador francês, que eu não sei ler o nome dele, Arthur Réouillard, ele escreveu um livro em 1897, incluindo essa pretensa frase de José de Anchieta, dizendo: "Eis como se mata um homem." Então ele chutou o banquinho onde ele estava em cima para que fosse enforcado. Foi esse ato de José de Anchieta que impediu a Igreja Católica Romana de beatificá-lo por muitos anos, até que resolveram chegar à conclusão de que ele ter participado da morte de um protestante não era um impedimento para que ele fosse santificado. Porque para o catolicismo ele fez até um ato de bondade, né? Tirou um herege da face da terra. Pois bem, quem que é o José de Anchieta? José de Anchieta é um dos grandes missionários católicos no Brasil, nasceu em Tenerife, Ilha Canária, na Espanha, no dia 19 de março de 1534, ano da conversão de João Calvino. Estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal, tornando-se jesuíta em 1551. Veio para o Brasil em 1553, o ano em que Miguel de Cerver foi queimado em Genebra, e foi ordenado sacerdote na Bahia em 1565,
um ano depois da morte de João Calvino. Atuou na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Morreu em 9 de junho de 1597, aos 63 anos de idade. No dia 22 de junho de 1980, João Paulo II decretou em Roma a beatificação do padre José de Anchieta, da Companhia de Jesus. Não tenho bem certeza se ele já foi canonizado. Então, aqui nós temos uma foto tirada em 1907, quando o Sínodo Presbiteriano fez uma visita à ilha de Ville-Gaillon nas comemorações do aniversário da invasão francesa e da morte dos mártires presbiterianos lá. Aqui nós temos alguns pastores bem conhecidos da história da IPB. Não consigo enxergar o rosto deles adequadamente para falar para vocês quem são, mas são gente. Nós vamos estudar a vida deles mais adiante. Esse é um mapa do Rio de Janeiro. Aqui nós temos o aeroporto Santos Dumont e a ilha de Ville-Gaillon. Essa parte aqui é o que eles chamam de Aterro do Flamengo, que não existia até por volta de 1930 e que terminou de ser concluído em 1965. A ilha ficava a 5 quilômetros do continente. Ontem eu vi na internet uma foto da igreja da Candelária, lá no Rio de Janeiro, de frente para o mar. Hoje você vai no Rio de Janeiro, ela está lá a uns 10, quase 10 quarteirões de distância do mar, por causa do Aterro do Flamengo, que foi feito a partir de 1930 com o desmantelamento de vários pequenos morros que haviam aqui, a fim de que essa região pudesse ser habitada. E o projeto do Aterro do Flamengo é que ele fosse um parque onde as pessoas pudessem passear e tudo mais. Então essa região toda aqui onde tem essa avenida é o Aterro do Flamengo e que inclui aqui o aeroporto Santos Dumont. Para você ir na ilha de Ville-Gaillon, você tem que passar por essa rua aqui que contorna o aeroporto. A ilha de Ville-Gaillon pertence à Marinha, ela é administrada pela Marinha e lá tem uma escola naval da Marinha. Portanto, você só pode ir lá com permissão. O Sínodo do Rio de Janeiro, de vez em quando, consegue permissão para fazer cultos lá na ilha. Foi feita uma estátua em homenagem aos mártires e pediu para se colocar lá na ilha. A Marinha não permitiu. Eu acho que essa estátua está hoje lá também na frente da igreja do Rio de Janeiro, ao lado daquelas duas estátuas do Pierre Chatier, do Pierre Richier e do Guillaume Chatier, celebrando a ceia. Aqui mais para frente, nós temos uma foto da ilha de Ville-Gaillon. Você vê aqui ao fundo a pista do aeroporto Santos Dumont. Aqui a escola naval. Eu participei de um culto em 1998 nesse anfiteatro que fica aqui. E aqui tem a ponte que liga a ilha ao continente. Quando eu fui lá, eu era presidente de Sínodo em 1998 e eu estava com medo de perder o meu avião, então saí mais cedo do culto. E aí atravessei essa região aqui a pé e contornei a pista do aeroporto aqui a pé até pegar um ônibus para ir para o aeroporto. O aeroporto está aqui, então para poder chegar lá no saguão do aeroporto. Aí eu estava bem aqui nesse local, vou tirar uma foto de um avião aqui pousando, levantando voo. De repente chegou um camaradinha com uma motoquinha e disse: o senhor não pode ficar aí não, aí é muito perigoso. E me mandou embora, né? Depois eu fiquei sabendo que se um avião chega lá taxiando e liga as turbinas e eu estou lá atrás, ele me jogava lá no oceano. Como aconteceu com um táxi alguns anos atrás, tinha um motorista de táxi vindo aqui, deixou uma pessoa na ilha e estava voltando. Quando ele chegou nessa ponta aqui, um avião estava levantando o voo, ligou as turbinas e jogou o táxi lá no meio do mar. Então, passei por essa ratada minha aí nesse dia que eu visitei a ilha de Ville-Gaillon. Há um outro ângulo da ilha de Ville-Gaillon, um outro ângulo, visto lá do Pão de Açúcar. Então, essa é a vista de cima. Esta é a ilha de Ville-Gaillon. Qual que é a conclusão, então, a que nós chegamos
da invasão francesa. A França Antártica, ou invasão francesa, foi um fracasso em todos os aspectos. A aventura de Villegagnon durou apenas 11 anos e os franceses foram expulsos do Brasil pelo governador-geral Mendes Sá em 1567. O dado positivo foi a publicação do livro de Jean de Lery, narrativa de uma viagem feita à terra do Brasil, também chamada América, que é aquele que eu mostrei a capa para vocês, que compõe a base da historiografia brasileira, traduzido para o latim, holandês e alemão. Foi recentemente republicado em português pela editora da USP sob o título Viagem à Terra do Brasil e atualmente é a editora Itatiaia que está publicando esse livro. A invasão francesa propiciou a fundação da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi fundado por causa do movimento para expulsar os franceses da ilha de Villegagnon. E apesar do seu trágico desfecho, a França Antártica foi a primeira tentativa de implantação de uma igreja reformada e de um trabalho protestante na América Latina. O heroísmo dos mártires calvinistas tem inspirado sucessivas gerações de evangélicos no Brasil e no mundo. A próxima aula nós vamos tratar sobre a presença dos holandeses no Brasil. Até mais!